Começando aqui mais uma transmissão no canal do Conde, quero saudar todos vocês. Tem uma convidada muito especial hoje, Ana Júlia Ribeiro, conquistou o Brasil, encantou o Brasil com aquela participação na Assembleia do Paraná. Querida Ana Júlia, seja bem-vinda, muito bom falar com você, tudo bem? Obrigada, Conde. Eu que agradeço aí o espaço e tá podendo me dar essa honra de conversar com você. Fazia tempo que eu queria conversar com você e eu quero, assim, novas lideranças na política. Acho que você foi se apareceu com tanta força e a gente também fica muito feliz de você ter seguido nesse caminho. Eu queria começar falando para você sobre esse problema, essa crise grave que o Brasil atravessa hoje, que é uma pandemia de coronavírus, que nós temos de ter cuidados. Está todo mundo muito aflito com esse tema, e é um tema que está ligado agora também ao desgoverno central que nós temos. Como é que você está sentindo? Como é que você está vendo? Como é que impactou a tua vida esses aí primeiros momentos da nossa crise de coronavírus? Ana Júlia. Então, acredito que a gente encara aí uma série de problemas, né? Bem, o primeiro é, obviamente, um problema de saúde pública, então, logo um problema de todos e do qual o governo tinha que estar tendo um papel muito mais presente, muito mais eficaz do que ele realmente está tendo. Mas eu não esperava nada ao contrário desse governo, porque ele é um governo que vem com uma pauta de Estado mínimo e que vem com uma pauta que, inclusive, descarta a possibilidade de recursos para a saúde pública e de protagonismo da saúde pública, né? Então, não via como esse governo poderia se preocupar com uma pandemia. Então, acho que a primeira coisa é a gente entender que, desde o princípio, esse governo não se preparou para uma situação, para uma emergência de saúde pública, e isso inclui o coronavírus. Por isso, o relapso das autoridades e do próprio Bolsonaro, presidente, que, estando em suspeita ou sendo portador, ou podendo ser portador do vírus, sai na rua abraçar as pessoas. Acho que no cotidiano geral de todos os brasileiros, alguma coisa mudou, né? Por mais que tenha as pessoas que não conseguiram licença do trabalho, ou que ainda tem que estar saindo na rua, e etc., alguma coisa mudou, seja os cuidados, seja a atenção. Mas na minha vida em específico, é principalmente que as minhas aulas pararam, né? Então, estou também de quarentena. As aulas assim, pararam? Vamos só explicar para Minhas aulas pararam. Para o nosso então, internauta aqui. Você escuta? Claro, escuta. Acho que principalmente, né, a UFPR, a Universidade Federal do Paraná, já no domingo puxou a fila aí das universidades, tendo uma reunião, primeiro na sexta-feira, fez uma reunião com o Conselho Universitário, fez uma reunião com outros reitores das universidades do Paraná, principalmente as de Curitiba, para discutir a situação do coronavírus, o que isso poderia vir a se tornar e as medidas que a universidade deveria assumir. Então, a UFPR e a UTFPR, que é a Universidade Tecnológica do Paraná, já no domingo suspenderam as suas aulas, né? Então, a gente está aí desde domingo, com alerta desde sexta-feira e sem aula a semana inteira. Já a PUC, que é onde eu curso Direito, suspendeu as suas aulas na segunda-feira de tarde. Então, teve aula ainda segunda-feira de manhã, teve aula com presença facultativa na terça e na quarta-feira de manhã, e já ontem começou a aula em sistema à distância, aula online, por fóruns, por programas da universidade. Então, a gente está numa situação de paralisação das aulas, né, por conta do coronavírus, mas também num programa de educação à distância, principalmente para a rede privada, né? Então, a minha situação no momento dos estudantes, tanto da UFPR quanto da PUC Paraná, é essa. Mas é uma situação que também se repete aí por todo o Brasil, né? São inúmeras as universidades que estão com as aulas paralisadas. Perfeitamente. Ana Júlia Ribeiro, eu ia dizer isso, quer dizer, a gente queria apresentar com toda a pompa aqui que você faz 2 graduações, né? Você faz Direito na Federal e faz... não, desculpa, faz Filosofia na Federal e Direito na PUC. Isso. Então, não é fácil fazer 2 graduações. Não. E aí, deixa eu só ler aqui, saudar aqui os nossos internautas que estão chegando para a transmissão. Claro, Sérgio, por favor. Lúcia Guedes, Marcos dos Santos está perguntando aqui, será que vai rolar o janelaço hoje? Marcos dos Santos está dizendo, Lula presidente e o haitiano vice. Heloísa Helena, boa tarde, Conde Ana Júlia. E Red
dizendo boa tarde desde Maracanã, onde ontem arrebentamos no panelaço. Sérgio Celso está pedindo um abraço para Carandaí, Minas Gerais. Um abraço para Carandaí, Minas Gerais. O pessoal está chegando ainda aqui para a transmissão. Júlia, se não, a gente volta nesse tema do coronavírus, da questão política, mas já que você respira educação, né? O seu tema, acho que por excelência, assim, como você surgiu dentro dessa conjuntura, no movimento secundarista, fazendo aquele discurso contundente, demonstrando ter muita fibra e um discurso muito afiado que calou a Assembleia naquele momento. Eu vou passar aqui depois o vídeo da Ana Júlia para vocês, para a gente lembrar, mas a gente está também com um problema. Queria pegar a pauta da educação um pouco com você, esse também Ministério da Educação quase que atacando e sendo contra o ensino superior público e o próprio investimento na educação brasileira como um todo. Como é que você vê o quadro da educação brasileira nesse momento? Caótico, tão caótico quanto o quadro da saúde pública, né? Acho que é importante frisar. E também a educação tem riscos e sofre perigos por conta do coronavírus, né? E também está tendo uma situação de relapso por parte do governo. Mas, prioritariamente, o que tem acontecido com o governo Bolsonaro desde que foi eleito, já na transição e também já nesse primeiro ano de mandato que passou, é um descaso com a educação pública, principalmente, né? Então, primeiro ele começa com um corte no orçamento das universidades e já com um ataque moral à educação brasileira, com a desculpa de que estaria investindo mais e priorizando a educação básica, o que é uma total mentira. Não tem outra palavra senão mentira para o que esse governo fala da educação básica. A gente pode começar aí destacando que também teve corte de recursos na educação básica, isso inclui educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E hoje, né, esse governo aí prioriza uma pauta de militarização das escolas, que para quem viu o documento que o MEC lançou já no começo do ano, de como vai ser essa mudança e de qual é as diretrizes da escola, sabe que é um documento inacabado, um documento pobre de conteúdo, pobre de diretriz, pobre inclusive de conhecimento, de educação. É um péssimo documento para ser norte de alguma coisa. E mais, acho que recentemente, e que tem sido pauta muito importante no Congresso, já o ano passado inteiro, e que vai ser forte esse ano também, é a questão do Fundeb, né? E o governo tem tido uma posição lamentável em relação ao Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, né? O Fundeb é praticamente responsável por todas as matrículas do ensino básico no Brasil. Então, é um fundo importante, é uma política pública de educação importante, que garante qualidade, que garante desenvolvimento, e que hoje esse governo tenta acabar com ela, né? Inclusive, a proposta do governo é para que se tenha o Fundeb, para quem não sabe, é um fundo que tem os recursos dos municípios com uma complementação do governo federal, né? A complementação do governo federal hoje é de 10%, e a proposta que tem na Câmara de Deputados e no Senado Federal é para que essa complementação da União seja de 40%, né? Essa proposta vem aí das entidades ligadas à educação e de deputados que têm um trabalho maior na área da educação. A proposta do governo, por outro lado, é para que a complementação seja de, no máximo, 15%, né? Não passe, assim, o teto, o mínimo que o governo poderia ajudar. Então, por aí a gente vê qual é o descaso desse governo com a educação pública e com a qualidade dela. E com a educação básica, é importante lembrar. O Fundeb é exclusivo da educação básica. E que seria a pauta mais importante do governo, é o que eles mais estão jogando no lixo, desperdiçando um capital político importantíssimo que poderia estar sendo trabalhado para promover o Fundeb, né? O Fundeb, ele acaba agora no final do ano e precisa ser renovado. A gente precisa criar um novo Fundeb para a gente conseguir continuar expandindo os níveis educacionais do Brasil, que são baixos, são problemáticos, mas já foram piores, né? E o Fundeb é uma política que ajudou a melhorar isso. Perfeitamente, Ana Júlia Ribeiro. Tem uma pergunta aqui. Rogério Hetch está perguntando. Sou o professor Rogério, admiração pela Ana. O que você acha dos políticos? Conheço o Rogério. Conhece o Rogério? Então tá bom. Então Conheço o Rogério. Beijo, Rogério. Obrigada por estar aqui. Bom.
Seja bem-vindo, querido Rogério. O que você acha dos políticos e dos juízes também cortarem o salário pela metade? A gente também poderia contribuir se a coisa é complicada. Não sei se ele está se referindo à crise de coronavírus, mas eu já estou pegando essa proposta para aquilo que o Brasil vai enfrentar, como o mundo vem enfrentando, né? Enfim, escassez de recursos, trabalhadores ficando sem trabalho, sem poder sair de casa para trabalhar em função da pandemia, e aí a gente fazer uma espécie de mutirão dos salários, desses imensos salários de juízes e professores, que ele disse, políticos e dos juízes também. Você quer responder o Rogério para a gente? Eu acho interessante. A primeiro princípio, a gente pensar nisso é interessante, claro, tendo viés que a gente precisa garantir aí um mínimo de recurso, um mínimo de renda para os trabalhadores autônomos, para os trabalhadores que de algum momento vão sofrer com essa pandemia do coronavírus e não têm recursos para continuar se mantendo, né? Então, o que já vem sendo uma preocupação dos deputados federais, principalmente aqui do Paraná, da deputada Gleice, que protocolou um projeto na terça-feira tentando e buscando um auxílio para esses trabalhadores. Então, nesse viés, acho interessante a gente pensar nisso, né? Mas acredito que antes tenha que ver outras maneiras, outros jeitos de viabilizar esse auxílio, esse cuidado com esses trabalhadores. Não necessariamente mexendo nos salários políticos e juízes, não porque eu não acho que são altos e são problemáticos, mas porque eu não sei como isso pode ser feito constitucionalmente. Então, uma preocupação na área do direito, né? Uma preocupação constitucional, uma preocupação de saber que essas pessoas, apesar de muitas vezes não se considerarem, também são trabalhadores, de poder entender como isso poderia ser feito. Acho que é o primeiro momento estudar o orçamento para viabilizar isso de uma maneira que não afete individualmente ninguém, né? Mas, se não possível, por que não pensar em soluções que a gente precise também readequar esses outros salários dos serviços públicos que são grandes, são inchados, né? E geram revolta, inclusive. Gente, Ana Júlia, olha só, com 19 anos, deixa eu fazer um comentário agora. Você não caiu nessa questão. Pode soar muito populista, a gente percebe que você tem um lastro e uma capacidade que tem de ver se é constitucional isso. Não vou sair dizendo isso só para agradar a ideia. Olha a maturidade. Eu sou um admirador, não só de você, mas assim, aquele movimento secundarista, para mim, foi uma das coisas mais impressionantes que o Brasil teve. Eu acompanhei a paralisação das escolas aqui de São Paulo. Vamos falar um pouquinho disso agora, porque acho muito importante. Claro. Eu acho recente, eu sou professor também, dou aula para o ensino médio. Você é linguista, não é? Oi? Desculpa? É linguista, não é? Sou linguista. Mas no ensino médio, evidentemente, eu levo a teoria da linguagem para as aulas de redação, de literatura e tudo mais. E a potência dos adolescentes é muito grande para a inovação, para a ousadia. A escola, em grande medida, castra essa energia que os alunos têm. E, naquele momento, eles protagonizaram isso. Os professores ficaram quase que olhando ali, vendo o protagonismo dos secundaristas do Brasil. Fala um pouquinho desse momento para a gente e como que você construiu assim, a sua consciência política. Como é que foi tão prematuro para você? Como é que você se estabeleceu de maneira tão forte nessa liderança aí? Sobretudo não, quer dizer, no Paraná, mas nós tivemos um movimento nacional, né? Naquele momento, vários estados brasileiros fizeram paralisação. Sim. Bem, primeiro é importante reforçar que quando a gente fala do movimento secundarista de 2016, das ocupações de escola, a gente está falando de um dos maiores movimentos estudantis do mundo, o maior do Brasil, inclusive superando o que foi o movimento estudantil em 1968, me perdi aqui agora um pouco nas datas, mas 68. Então, é uma honra imensa, um orgulho imenso saber que eu participei e construí esse movimento, mas fazendo a ressalva que esse movimento teve início lá nas ocupações de 2015 em São Paulo, né, com a reorganização escolar do Alckmin. Mas, enfim, o movimento secundarista, de fato, e as ocupações de 2016 é um momento onde os adolescentes, os jovens, conseguem mostrar para o Brasil inteiro que somos mais do que meros adolescentes, né? Mais do que
quem está buscando um lugar na sociedade, quem está pensando que faculdade vai fazer, ou quem está querendo sair com os amigos. Adolescente é mais do que isso, a juventude é muito mais do que isso. A juventude tem, sim, capacidade política e capacidade de opinar, de compreender, de poder se fazer ativo na política e na sociedade. Acho que esse é uma questão muito importante. O movimento secundarista e as ocupações de 2016, elas surgem, né, contra a medida da reforma do ensino médio, proposta pelo governo Temer e pelo ministro da Educação na época, que era o Mendonça Filho, e pela PEC 241, que hoje já é a Emenda Constitucional 95, que é o teto de gastos, coloca um teto de investimento para as áreas sociais, que é a saúde e a educação. Inclusive, essa emenda hoje está aí com um processo no STF para revogar essa emenda, para suspender ela. Porque muitos dos problemas que a gente encontra hoje, tanto na educação quanto na saúde pública, é fruto desse teto de gastos, né? A pandemia do coronavírus poderia estar sendo melhor solucionada se a gente tivesse mais recursos na saúde. Então, esse movimento, ele vem com essa pauta, cresce, vira mais do que essas pautas, vira, de fato, um movimento que disputa o modelo educacional e a emancipação dos estudantes, a emancipação no sentido de que a educação tem que ser uma educação emancipadora, uma educação solidária, uma educação também política, no sentido de, não uma política partidária, mas uma política de discussão, de ideias, de conversar com o outro, entender o outro, a política de uma maneira geral, ou seja, tem que ser ensinado política sim dentro das escolas. Isso não é ruim, isso não é doutrinação, isso é a emancipação dos estudantes, dos futuros, quem vai ser os futuros cidadãos, né? Assim que tiverem o título de eleitores na mão, serão efetivamente cidadãos. Eu acho que não, eu acho que essa ideia de esperar o estudante ainda vai ser, eu acho que ele é protagonista. Não, a gente se perde um pouco até na semântica, né? Para se afirmar. Sim, não, mas é no sentido assim, ó. Por exemplo, Fala. O estudante, é claro, ele é um cidadão, né? Ele é um cidadão, ele Claro. faz as coisas, o jovem é um cidadão. Quando eu falo efetivamente um cidadão, é porque a gente no direito, a gente só considera cidadão de fato aquele que tem o título de eleitor, aquele que vota e pode ser votado. Ou seja, aquele que, de uma maneira ou outra, é economicamente ativo, trabalha, constrói a sociedade de uma outra maneira, né? De uma maneira mais, digamos assim, institucional, que ele está ali mais ligado às burocracias. Essas pessoas que, de fato, fazem isso são as pessoas que, normalmente, a gente pensa que tem que ter uma formação política maior, um compreendimento maior, porque elas ditam e cuidam e respondem, inclusive, para que vai ser a vida das crianças, a vida dos adolescentes, a vida dos idosos ou das pessoas que, em algum momento, né, não têm essas escolhas. Então, é nesse sentido, de preparar as pessoas para quando elas forem tomar decisões pelas outras. Perfeito, querida Ana Júlia. Eu frisei isso porque o mais impressionante é que os adolescentes, experiência própria, tá? Inclusive em sala de aula, eles têm muito mais consciência política do que a minha geração de 40 anos. É impressionante. Eu concordo. É muito mais poderoso. Eles politizam as casas, eles levam consciência política para dentro das suas casas e criam conflitos com os pais que são mais conservadores. Já tem aí o conflito natural da adolescência com os pais, tudo mais, é normal, né? Isso faz parte do comportamento social, mas existe uma coisa muito mais a questão de orientação de gênero, a questão do racismo, do combate, dessas bandeiras, que não são bandeiras da esquerda, a meu ver, mas são bandeiras da civilização. Tem gente aqui super contente de estar vendo você. Deixa eu ler aqui alguns comentários, Ana Júlia. Boa tarde, Matheus Barros dizendo, parabéns pelo tema. O que você acha da PEC 187, extinção dos fundos? Só daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Aqui, Duque de Caxias, atentos aqui, Gilmar Santana, na nossa transmissão. Gilmar Santana dizendo, Ana Júlia para deputada federal, eu também acho, mas ela ela é candidata a outra função, daqui a pouco saber aqui, né? Nina Rosa do Nascimento, boa tarde, de Curitiba. Conheci a Ana Júlia no encontro do 247 em Curitiba. Eu também conheci.
Você não encontra, né? Olha só, estamos todos aqui se conhecendo pela já. Fiquei impressionada com o seu discurso, uma liderança jovem, muito inteligente, o país necessita urgentemente de jovens assim. Nina, Francisco Salles da Costa Neto, dizendo maravilhosa para o Brasil. Eu vejo você como deputada federal, essas jovens lideranças tal, do PSOL. A gente tem de lembrar também que você se filiou ao PT, você é da juventude do PT, é isso, Ana Júlia? Sim, com muito orgulho, sou da juventude petista. Já faz um ano e meio, mais ou menos. Eu queria te perguntar, vamos avançando, desdobrando aqui, o pessoal que está assistindo, fazendo as perguntas, e eu queria te perguntar desse movimento secundarista. Restou uma organização, também outra coisa, sobre a UBS, que é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, está correto? São 40 mil. Sim. Quer dizer, é maior, 40 mil não, 40 milhões, não é isso? Desculpa. Eu vou. Olha, número é uma coisa difícil para mim decorar, mas deve estar por aí. É maior que a Uni. E aí eu queria. Isso sim, com certeza. O que está em jogo nesse movimento secundarista? Tem uma herança, ficou uma organização, alguma coisa desse momento aí, desse movimento de 2015, né? 2015, né? 2016, o que eu participei, né? Existe o movimento de 2015, mas eu efetivamente participei do movimento de 2016. Assim, eu tenho que ser muito honesta quando eu vou falar em relação sobre as ocupações, em relação à UBS. E tenho que ser honesta em 2016 eu estava em uma situação e o movimento das ocupações é uma situação completamente diferente, completamente inusitada para as organizações. Então, neste momento, eu não era afiliada a um partido, eu não participava do movimento organizado, que a gente chama, estudantil. Hoje, em 2020, eu já sou afiliada a um partido, então já tenho uma organização, já sou, como a gente chama, né? Já sou organizada, né? Então, caminho junto com uma juventude, né? Caminho junto com a juventude do PT. E por que é importante frisar isso? Porque em 2016, os estudantes que massivamente ocuparam as escolas não faziam parte dessas organizações. Os estudantes que massivamente, ou seja, as organizações, a UBS, a juventude do PT, a juventude do PSOL, a juventude até mesmo do PSB, a juventude do PDT, etc., todas essas, em alguma medida, também ocuparam, né? O JS e etc., também ocuparam, mas eles não eram massivamente os estudantes das ocupações. Então é importante frisar isso, uma honestidade com o movimento que eu participei, que massivamente essas organizações não estavam nas ocupações. As ocupações, em sua maioria, foram feitas por estudantes autônomos, no sentido não daqueles que constroem o movimento autônomo, mas daqueles que não conheciam essas organizações, que não tinham grêmios nas escolas, que não sabiam o que era UBS, às vezes não sabiam o que era coletivo de juventude. Então, como a gente chama assim, um estudante mesmo, que não conhece as outras coisas, que ainda não foi apresentado a esse mundo. As ocupações massivamente desse público. Mas é claro, participou, construiu e é uma entidade importante para os estudantes. Não, só ia comentar, talvez por isso é que tenha dado tão certo. Talvez por isso é que tenha dado certo com certeza. Essa ocupação, porque a organização também excessiva atrapalha, tem uma burocracia, então eu senti liberdade. Existe a burocracia, não chega a todas as escolas, e acho que principalmente no ano de 2016, o momento político de 2016 era um momento antipolítica, um movimento antipartido, anti-organização. Então, um momento delicado, né? A gente acaba de sair do impeachment da presidente Dilma, a gente tem uma mudança, um colapso na democracia brasileira e, infelizmente, é um momento onde o ranço, a birra com as organizações estava muito grande. Então, se partisse dessas organizações, eu duvido que teria crescido como cresceu o movimento das ocupações. Então, agora, concordo plenamente com você. Muito bom. Eu lamento, viu, Ana Júlia, desse movimento não ter se transformado, não ter se posteriormente se organizado. É isso que eu perguntei para você. Não aconteceu isso, quer dizer, as pessoas foram cada um para o seu lado, né? Não houve. Assim, se eu falar que, tipo,
ah, não, depois disso, todo mundo que ocupou a escola, massivamente todo mundo se organizou, eu não vou estar sendo completamente honesta, né? A questão é que muitos desses estudantes se organizaram depois, muitos desses estudantes tiveram uma entrada pelas ocupações e depois foram em busca de conhecer um partido ou outro, uma situação ou outra, uma organização. Então, existe um caldo disso. E muitos deles tiveram que voltar para as suas vidas, estudar, preparar para passar no vestibular, trabalhar. São estudantes trabalhadores, são estudantes das escolas públicas e que muitas vezes têm a necessidade de comandar a vida real. Ou seja, às vezes essa participação política fica deixada de lado por necessidade, não necessariamente por vontade. Perfeitamente. Eu queria, acho que está na hora da gente mostrar para o pessoal aqui, para a gente relembrar a sua participação na Assembleia. Eu vou colocar aqui o vídeo para todo mundo ver e vou soltar aqui o som, deixa eu ver se está certinho. Tá bom. Espera aí, deixa eu só ver se eu coloquei o som também. Eu tenho um protocolo, não coloquei, agora eu coloco aqui. Vamos lá ver a Ana Júlia, em 2016, né, Ana? Isso. Presidente, excelentíssimos senhores deputados, a todos os demais presentes, boa tarde. Eu sou Ana Júlia, estudante secundarista do Colégio Estadual Senador Manuel Alencar de Guimarães. Tenho 16 anos e estou aqui para conversar com vocês, para falar sobre as ocupações. A minha pergunta inicial é: de quem é a escola? A quem a escola pertence? Eu acredito que todos aqui já saibam essa resposta. E é com a confiança que vocês conhecem essa resposta é que eu falo para vocês sobre a legitimidade desse movimento. É um insulto a nós que estamos lá, nos dedicando, procurando motivação todos os dias, a sermos chamados de doutrinados. É um insulto aos estudantes, é um insulto aos professores. Nós não estamos lá de brincadeira. Nós sabemos pelo que nós estamos lutando. A nossa bandeira é a educação. A nossa única bandeira é a educação. Nós somos um movimento apartidário. Nós somos um movimento dos estudantes pelos estudantes. Somos um movimento que se preocupa com as gerações futuras. Um movimento que se preocupa com a sociedade, que se preocupa com o futuro do país. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós ocupamos as nossas escolas. É por isso que a gente levanta a bandeira da educação. É por isso que a gente é contra a medida provisória. A gente também tem o popularmente conhecido a lei da mordaça, escola sem partido, que é uma afronta. Uma escola sem partido é uma escola sem senso crítico, é uma escola racista, é uma escola homofóbica. A escola sem partido é falar para nós estudantes, é falar para os jovens, é falar para a sociedade que querem formar um exército de não pensantes, um exército que ouve e abaixa a cabeça. E nós não somos isso. Nós temos uma história, e nessa história a gente luta contra isso. Os colégios do Paraná e do Brasil estão pela educação. Nós não estamos lá para fazer baderna, nós não estamos lá de brincadeira. Nós estamos lá por um ideal. Nós estamos lá porque a gente acredita no futuro do nosso país. Esse país é nosso. Vai ser dos meus filhos, vai ser dos filhos dos meus filhos, e eu me preocupo com esse país. Nós estamos lá por ideais, nós lutamos por eles, nós acreditamos neles. Uma semana de ocupação que nós estamos nos trouxe mais conhecimento sobre política e cidadania do que muitos outros anos que a gente vai ter dentro de sala de aula. Emocionante, sempre ver esse vídeo, emocionante. Isso aqui, o pessoal está aqui emocionado também no bate-papo, porque eu fico arrepiado. Eu me lembro quando isso foi divulgado, quer dizer, a gente deu uma esperança muito forte de ver a juventude liderando, encarnado em você, né? Que a gente tem essa admiração por todas as pessoas, todos os jovens, mas você encarnou naquele momento a voz poderosa, né? E aí eu queria que você relembrasse com a gente aqui esse momento. Como é que foi para você? Como é que foi essa ocupação, esse acampamento
nas escolas, e você dizer ali que vocês aprenderam muito mais naquele processo do que em todas as outras aulas de história, muito institucionalizadas, né? Quer dizer, você aprende... Eu me lembro em São Paulo, os estudantes consertando as escolas, consertando torneiras, era espetacular, descobrindo material pedagógico que estava ali sem ser utilizado pela escola. Era uma coisa muito poderosa, muito forte. Fala um pouquinho para a gente desse momento, Ana. Primeiro, que responsabilidade, né? Pelo amor de Deus. Dá até um nervoso. Né? Eu estava emocionada ali, né? Não, assim, mas nossa, a responsabilidade até hoje é uma responsabilidade toda vez que alguém fala, né? Nossa, ali você representou, encarnou, eu sempre fico difícil, não, né? Assim, acho que tem que falar com muita franqueza e muita responsabilidade sobre esse momento. Então, acho que na época eu nunca imaginei que daria nada disso. Às vezes eu até brinco, acho que se eu soubesse, talvez eu teria pensado 2 vezes antes de subir na tribuna. Né? Mas, assim, foi um discurso construído de uma maneira muito coletiva. Então, um dia antes eu sentei com todas as gurias da ocupação lá da minha escola, a gente conversou, debatemos o texto, pensamos o que falar, quais eram os pontos e os tópicos mais importantes para a gente. No dia seguinte eu repassei, falei para o meu pai, né, contei, olha, estou indo na Assembleia, ele foi comigo, minha mãe também, falei para eles quais eram os tópicos, e peguei de base uma carta que eu tinha escrito para a Gazeta do Povo, que é um jornal daqui de Curitiba, alguns dias antes, né? Eles tinham feito uma matéria dizendo, acho que era 10 coisas que os estudantes que estão ocupando não sabem. E a reportagem descia lenha na gente, né? Então, muitas das coisas que eu disse no discurso estavam presentes naquela carta, como, né, uma preparação já. Mas aquele momento é um momento delicado, um momento que acho que estava todo mundo muito emocionado, todo mundo passando por uma situação muito difícil. A gente estava com 800 escolas ocupadas, violência, repressão, escolas sendo bombardeadas, com movimentos de desocupação, teve o falecimento de um colega nosso. Então, muitas coisas que, né, deixam as pessoas emocionadas, assim, deixa todo mundo muito abalado. E acho que o momento na política nacional, né, principalmente para esse campo popular, para esse campo progressista, que defende uma democracia de fato, era um momento delicado, né? Acabava de sair uma presidenta democraticamente eleita para entrar um golpista no lugar. Então, e muitos dos aspectos e muitos dos pontos do discurso eram efetivamente sobre as ocupações, mas também eram além delas, né? Então, quando a gente fala de seguridade social, de escola sem partido, que é uma batalha nossa há anos, quando a gente fala da PEC, são todos elementos que acho que ajudaram a sensibilizar as pessoas num todo, né? Não somente pela pauta da educação, mas também pela pauta da juventude, dos adolescentes, e dessa participação política. Perfeito. Ana Júlia, eu queria trazer a seguinte questão agora para você, que, enfim, da sua compreensão do que seja política, e também queria compartilhar uma impressão que eu tenho de uma crítica que o PT sofre de não ter conscientizado, de ter promovido um crescimento econômico, incluído pessoas durante os 13 anos de governos democráticos, incluído pessoas no circuito do consumo, combatido a miséria, mas não ter politizado. Eu discordo dessa visão, justamente porque eu estou diante de você, que é uma jovem que estava ali naquele momento com 16 anos e agora está aqui com 19 anos e que tem extrema capacidade de análise política muito melhor do que muitos analistas com os quais a gente lida diariamente. Porque é o discurso, né? É a possibilidade que você tem de construir um discurso não mais calcado nessas convenções que vão se alastrando por aí no mundo da política. E aí eu pergunto para você, queria saber o que você acha disso. Eu, por exemplo, acho que o Enem, a redação do Enem, os temas da redação do Enem durante 20 anos, eles serviram para politizar e serviram para induzir uma discussão qualificada nas salas de aula, porque a redação exigia um aluno crítico. E quando eu vejo um adolescente ou um jovem com um espírito crítico bastante aguçado, eu penso assim, isso tem a ver com a redação do Enem,
que teve um papel não só de inclusão acadêmica, mas, na minha opinião, um papel realmente de conscientização civilizatória, que é o que esses bolsonaristas criticam. E dizem que o Enem, tanto que atacaram tanto o Enem, e a última edição do Enem foi um desastre, né? Fala um pouquinho sobre isso para a gente, Ana Júlia. Acho que o Enem, especificamente, a política pública do Enem, o que era o Enem, o que o Enem foi transformado nos governos petistas é uma coisa extraordinária. Não só pela redação, que é importante, que sim, coloca para o estudante um senso crítico. Quando o estudante começa a se preparar para o Enem, ele tem que se abrir mais ao mundo de uma forma geral, à crítica, se posicionar, se colocar. Então, concordo com você. Mas mais do que isso, e é o que de fato que o Enem muda e de uma certa forma até mesmo revoluciona no processo seletivo para as universidades, que são muito injustos e continuam, e mesmo com a ajuda do Enem continuam injustos, o Enem não é um exame conteudista essencialmente. Então, o Enem é um exame crítico, é um exame que você precisa ter um conhecimento para além do conteúdo. O Enem, as provas de história, por exemplo, não são provas que te exigem datas fechadas. As provas de geografia não exigem números exatos, porque ele conta com o que você entende num todo como aquilo. Ele conta com a tua capacidade crítica, né? Então, as provas do Enem, elas possibilitam que o estudante seja avaliado não só no que ele decorou, mas no que essencialmente ele conhece, no que essencialmente ele consegue viver no seu cotidiano. Acho que é aí que está o extraordinário do Enem. Ele não é um exame essencialmente conteudista. É claro que em alguma medida ele é, porque é o modelo de educação que a gente tem agora. Não tinha como ele ser diferente. Mas ele muda, ele revoluciona muito isso na questão, que é diferente dos vestibulares, por exemplo. Né? Então, acho que o extraordinário do Enem é ele avaliar o estudante para além do que ele decora, avaliar o estudante pela sua crítica, pelo seu posicionamento, pelo que ele consegue compreender quando ele lê um texto. Ainda mais pela heterogeneidade do Brasil, né? Eu me lembro, eu trabalhei nas bancas de correção de redação do Enem, e em 2005, as redações ainda tinham uma diferença grande, as que vinham do Nordeste, a gente pegava os lotes, né? Tinha uma diferença de performance dos estudantes. A partir de 2008, isso acabou, em função da própria grade de correção que valorizava não só a norma culta e as questões estruturais, mas também a capacidade de improvisação, de criatividade, de proposta das pessoas, e de uma maneira geral. E o que aconteceu depois? O Nordeste superou o Sudeste, né? O centro Muito. do país, muitas escolas dando shows, né, na performance do Enem. Olha só, Marcel Vidal dizendo: a reforma do ensino médio do Temer não trouxe resultados úteis, ao que parece. Perfeitamente, concordo com o Marcel. Aderbal Costa de Oliveira: Oi, conheço pessoalmente a Ana Júlia, parabéns, e sem dúvida ela será uma grande política brasileira. O que ela acha dessa política bem liberalista do ministro Guedes? Aderbal de Irapuru, São Paulo. Obrigado, Aderbal. Vamos falar, então, da sua... Obrigada. Você pode falar da questão neoliberal, e ela vai falar, porque a Ana Júlia não é brincadeira. Você tem muita qualidade em tudo que você diz. Eu queria saber desse novo processo seu de se candidatar a vereadora em Curitiba. Muita gente aqui já disse, não, ela é deputada federal, mas vamos começar, né? Vamos fazer uma coisa de cada vez, né, Ana Júlia? Como é que está a sua preparação para seu projeto? Enfim, o que você vai apresentar para o eleitor aí de Curitiba, né, nesse momento? Bem, acho que é importante dizer que estamos aí construindo a muitas mãos, de forma coletiva e participativa, uma pré-candidatura, e reforço uma pré-candidatura porque uma candidatura só se efetiva de fato, burocraticamente em agosto, mas no sentido real da coisa, no sentido do cotidiano, ela só se efetiva quando você constrói um grupo de pessoas que estejam dispostas a lutar por aquele mesmo projeto que o seu. Né? Então, não pode ser uma candidatura individual, não pode ser eu, a Ana Júlia, candidata.
Tem que ser um conjunto de pessoas que defendem um conjunto de ideias, um conjunto de projetos, de propostas, se candidatando, e eu estou apresentando meu nome, colocando meu nome à disposição para enfrentar esse desafio, né? Desculpa, deixa eu só Claro. pedir desculpa aqui. Eu pulei uma etapa, né? Você vê que, puxa, existe um processo ainda que vai ser definido para a candidatura da Júlia. Eu acelerei o passo e ela está colocando a bola no chão aqui, dizendo que vai participar de um processo. Mas, assim, dentro desse escopo, você, por favor, diga para a gente aí as suas pretensões, como, né, alguém que Claro, vai... obrigada. Educação. Que isso. Não, a gente sempre tem que, né, ter um cuidado, porque tem que valorizar esse processo coletivo. Mas, então, acho que primeiro é essa primeira questão. E o que a gente traz aí, o que esse grupo que estamos formando traz, é um movimento de ocupar a política e ocupar a política curitibana, que é difícil. Curitiba aí tem sido o centro de todas as nossas lutas políticas nos últimos anos, né? Então, tem a história da Lava Jato, tem a República de Curitiba, tem o Lula preso, tem uma série de coisas, tem as ocupações. Então, Curitiba tem sido um centro político no Brasil, é inegável. E um centro bem conservador. Então, um projeto difícil. Então, a nossa ideia, primeiro, é ocupar a política com pessoas que sejam, de fato, defendam um projeto popular de democracia, um projeto participativo de democracia e um projeto de educação pública. E é importante diferenciar o nosso movimento, o que pode vir a ser a minha candidatura, não vai discutir educação, nós vamos discutir educação pública. E é importante porque desse jeito a gente discute soberania, a gente discute projeto, modelo e recurso, a gente discute economia, a gente discute orçamento público, né? Mas, para além disso, é inegável, a gente também tem uma pauta aí de juventude, uma pauta de transição geracional. É importante, o debate da juventude do PT é um debate de transição geracional, e vai ser o debate da nossa candidatura também. Quando a gente olha para a Câmara de Vereadores de Curitiba e quando a gente olha para o cenário político no geral, não temos jovens. E os jovens que tem são os filhos dos velhos políticos, que têm o sobrenome que já ajuda, são financiados por grandes empresas, ou são representantes, né, portadores das ideias dessas grandes empresas, ou então defendem um projeto que não ajuda os trabalhadores, que, ao contrário, prejudica, e um projeto liberal de economia. E a nossa proposta é totalmente diferente. Então, não é... E é por isso que a gente não vai falar sobre uma renovação na política. A gente não vai ficar na renovação pela renovação e a juventude pela juventude. É mais do que isso. Nós estamos, de fato, disputando um modelo de sociedade. E isso é através de uma transição geracional, de conseguir entender que somos agora a nossa geração de agora é a mesma geração que daqui a uns anos vai ser a maioria da população, né? Então, o Brasil aí, ele está ficando cada vez mais velho, estão nascendo menos crianças, tendo mais idosos, e a minha galera de agora, a minha geração, que é a juventude hoje, vai ser essa mesma galera depois que vai ser a maioria da população. Então, a gente tem que, desde já, começar a ocupar os espaços na política. Em Curitiba, na Câmara de Vereadores, ninguém que tenha nascido depois de 1984 foi eleito. É muita coisa. Só das pessoas que poderiam ser eleitas são 3 gerações que não estão representadas na Câmara de Vereadores. E essas 3 gerações representam a maioria, quase que a maioria da população curitibana, representam a maioria dos desempregados e a maioria da população economicamente ativa. Ana Júlia Ribeiro, eu estou assim, realmente impactado com a sua capacidade, porque você não vê... Você dribla esses lugares comuns da política. Isso é fantástico para alguém que está começando agora. Mas eu digo para você de coração, realmente eu estou muito impressionado. As pessoas aqui estão dizendo isso, eu já vou ler o bate-papo, mas antes eu queria dizer isso para você, que não existe um projeto pessoal. É tão bonito ver você dizer isso, que o projeto é um coletivo, é um projeto de ocupar espaço. Isso é muito importante. Acho que você anuncia realmente uma nova geração, e eu sempre digo isso nas minhas lives, nos meus artigos, quando eu posso dizer, porque eu aposto muito realmente na juventude, acho que ela vai fazer a diferença. Eu acho que esse legado
foi construído no Brasil. Eu não sou daqueles que acham que a juventude não sabe nada, aquela coisa, aquele lugar comum de ficar terceirizando a culpa, que existe muito por aí. Não, a juventude tem essa potência. E você também verbaliza uma das coisas que o Lula sempre disse: se você não está satisfeito com a política, vai lá e faça você. Construa, dialogue, em vez de ficar reclamando. Então, eu acho que você é um grande exemplo. Eu vou ler aqui alguns comentários, Ana Júlia. Olha só, Heloísa Borges, que menina incrível. Por favor. Como é bom ver gente assim, com esse brilho nos olhos. Faço as palavras da Heloísa Borges as minhas também. Cida Alves, parabéns, Ana Júlia. João Ribas, há um paradigma a ser implantado. Pobre que vota em rico só se ferra. Então um comentário aqui crítico. Fátima Carvalho, um prazer enorme em estar com a Ana Júlia. Primeiro, por ser mulher e engrandecer nosso gênero. Você tem de ser deputada, sim. Nós precisamos de pessoas pensantes e politizadas como você. A ideia, assim, não é o cargo em si, quer dizer, ocupar o espaço. Acho que é isso que você... Sim, ocupar a política no geral. De alguma maneira, a gente tem que começar, né? Então, às vezes, as pessoas me perguntam por que não me candidatei na eleição anterior. Eu nem tinha idade para ser candidata, né? E se a eleição de deputada fosse hoje, eu também não teria idade. Então, hoje, o que o projeto político me encaminha hoje, e o espaço que eu posso ocupar hoje, é uma cadeira de vereador em Curitiba, que é um espaço importantíssimo. O vereador é o que está mais próximo, de maneira política, a população, é o que está ali, é o que mora no bairro, é o que as pessoas conhecem a casa, pode bater lá na porta e conversar. Então, é um espaço importantíssimo, um espaço que a gente tem que valorizar mais, né? Claro que vai ser daqui para frente, não sei, só Deus pertence para os que acreditam, mas é importante começar de algum lugar, e estou feliz de poder estar colocando o meu nome à disposição para começar pela Câmara de Vereadores de Curitiba. Ana Júlia, cortou um pouquinho sua fala, acho que pela conexão da internet, mas fazer, agora eu vou devolver para você. Acho que agora normaliza, é só uma oscilação. Pessoal que está super encantado com você, e eu também. E eu já era encantado com você. Obrigada. Agora a gente fica mais, né? E vamos... Eu fico honrada. Inclusive, conversar com alguma frequência, porque realmente oxigena a nossa percepção de mundo. Tudo que você está dizendo aqui é impressionante, porque são fundamentos, é uma refundação do processo de produzir política, que muitos políticos que já estão há muito tempo na estrada, mas que têm humildade, autocrítica, vêm dizendo também. Então, acho que você está impregnada também desse tipo de reflexão. Agora, eu quero perguntar para você, vamos passar para questões de ordem múltiplas assim, do cenário brasileiro. Eu queria te perguntar o seguinte: ontem teve um panelaço, anteontem também, contra o governo, inclusive em Curitiba teve um panelaço, e nos tweets a gente está vendo que talvez nós tenhamos panelaços todos os dias, demonstrando a impaciência e a insatisfação da população brasileira. Tem perguntas aqui para você, mas primeiro eu queria que você falasse sobre isso. Como é que você vê esse panelaço e tal? Você acha que o Bolsonaro realmente chegou no momento do Congresso tomar uma decisão, ou dele ser forçado a um tipo de renúncia? O que você vê sobre o quadro do governo federal nesse momento? Olha, eu vou ser muito sincera e com risco de não ter a opinião mais popular de todas, mas vou encarar. Você já demonstrou isso, que você não tem rabo preso, querida. Pode falar. Pois é. Acho que é o seguinte, é claro, existe uma euforia, estamos todos felizes que o governo Bolsonaro está se despedaçando e boa parte da população, inclusive os que votaram nele, estão com raiva. Gosto disso, gosto muito. A questão do panelaço inclusive me preocupa de certa maneira, porque acho que foi um movimento que na época da Dilma achei extremamente injusto e arrogante, e tenho medo de que a gente torne ele a mesma coisa do que em 2016, né? Espero que não, tenho uma expectativa positiva, mas tenho essa ressalva. Tenho medo que a gente torne ele um movimento muito arrogante, e mais do que isso, que seja um movimento não pelos que
de fato, estão vendo uma porta de mudar, ou de fato um arrependimento, ou aqueles que estão contra a política de fato do Bolsonaro, porque muitas dessas pessoas podem estar apenas contra o Bolsonaro. Eu tenho medo do que esse panelaço pode virar. Em 2016 eu já tinha medo, a gente tinha uma expectativa que, beleza, ia vir um liberalismo e vinha uma política né, de economia agressiva aos trabalhadores, que desencadeou no Temer. E nas eleições de 2018 a gente pensava que ia surgir um Alckmin, um Henrique Meirelles, uma Moeda até mesmo, e não, surgiu a figura do Bolsonaro, que dá muito mais medo do que todos esses outros. Então tenho medo também desse panelaço e desses movimentos não se tornarem algo que de fato vai tirar o Bolsonaro do poder, ou o projeto econômico dele, respondendo a outra pergunta, ao projeto econômico do Guedes, e trazer uma figura muito pior do que o próprio Bolsonaro. Então, tenho esse medo porque não acredito ainda que as pessoas estejam convencidas que a política econômica do governo Bolsonaro, que é a política do Guedes, ela é falha. Ela não trata os trabalhadores com dignidade, ela não trata as pessoas com dignidade. Eu quero convencer as pessoas de que essa política econômica é o nosso verdadeiro problema, não apenas a figura do Bolsonaro. É claro, ele é um completo arrogante e, enfim, vou ficar por aí para não falar uma outra palavra, mas existe essa preocupação. Tenho essa preocupação. Claro que eu gostei dos panelaços, principalmente no Batel, que é uma região burguesa de Curitiba, rica, e uma região que normalmente não... e que apoiou muito o Bolsonaro nas eleições. Mas tenho medo desse movimento ser apenas contra a figura do Bolsonaro e não contra o projeto dele. O Bolsonaro, sim, tem um projeto. Ele pode ser um arrogante, um lunático, e etc., mas o governo dele tem um projeto de país e tem um projeto econômico. Por mais que seja catastrófico, tem. E a gente tem que tomar cuidado, e o alvo dos nossos protestos tem que ser esse projeto, não o Bolsonaro. Gente, vocês estão vendo a qualidade crítica da Ana Júlia Ribeiro. Eu, mais uma vez, vou dizer aqui, não é trivial a gente se deparar. Estou aqui, realmente, estou tomando uma lição de você, porque existe uma empolgação em torno do pedaço. Eu também vendo um pouco de empolgação, uma coisa, os sites alternativos, né, também entram um pouco naquela engrenagem das mensagens autoconfirmatórias, tudo mais, e você traz, você realmente coloca uma análise muito certa e muito séria, porque você tem razão, concordo com você. Isso pode se transformar numa coisa, mais uma vez, sem controle, porque parte de um segmento que não teve o caráter de preservar a democracia tempos atrás. Muito importante o que você está falando, está gravado. Porque, eu acho assim, que a gente tem que fazer uma disputa de narrativa. A gente tem que, de fato, disputar esse movimento. Mas o que me preocupa é a que maneira nós estamos disputando isso. Porque, preço? De fato, a que preço? Porque o panelaço não surgiu de nós. Não surgiu, nem antes e nem agora. A gente entrou nele, incorporou, e ok, acho que a gente tem que incorporar, tem que disputar a narrativa, mas a gente tem que disputar a narrativa sabendo que tem que ir mais do que isso, tem que ser mais além do que isso, não pode ser só bater panela. Porque, inclusive, nós criticamos... Uhum. Pode falar. Então, porque, inclusive, a gente criticou o fato de bater panela como um fato agressivo, né? Eu lembro ainda, a gente cantava, pode bater panela, mas quem tira o povo da miséria é o PT. Então, dizendo que nós, os trabalhadores, não batíamos mais panela porque a gente tinha comida nelas. Então, quando esse movimento surge em 2016, a gente tinha críticas fundadas, críticas severas e completas de razão. Então, me preocupa agora a gente esvaziar a nossa crítica de antes, incorporar um movimento que inicialmente não é nosso e ajudar isso a tornar uma coisa muito pior. Então, o que eu coloco temos que disputar. Não podemos deixar esse movimento se tornar algo pior do que o Bolsonaro. Eu acho que o mais importante, você é o melhor comentário sobre o panelaço que eu já vi até aqui, o seu. Agora, o mais importante é o seguinte, é o que o Lula pregou também. As pautas têm de ser políticas, não podem ser só emocionais. É que a gente está numa encruzilhada. A gente tem de falar de salário. É que agora nós estamos com essa pandemia, que é uma situação atípica. Aliás, Ana Júlia, é em função da quarentena
que essas pessoas resolveram bater panelas, né? Na hora do Jornal Nacional também, mais uma vez. Eu acho que ontem, o que foi super interessante foi o trompetista, não sei se você viu, ele entrou no Jornal, tocou ali. Fabiano Leitão, é Fabiano Leitão. Ele entrou, e aí aquilo tem um poder. Sim, sensacional. Aquilo foi sensacional. Deixa eu ler comentários aqui, vamos para o último bloco. Cida Alves, concordo com a Ana Júlia. Max Pedro, concordo em número e grau, lucidíssima, lucidez é o que precisamos para os dias de hoje. Ana Júlia é impressionante, tá? Isso aqui realmente vai marcar uma diferença também na minha própria codificação do cenário político. Marcel Vidal dizendo, vi pessoas que bateram panela contra Bolsonaro, porém ainda não favoráveis às reformas do governo. Tem uma pergunta aqui para você, deixa eu só localizar. Que menina incrível. Ah, não, essa aqui eu já li, mas a gente repete, menina incrível, como é bom a gente, jovem assim, com esse brilho. A Heloísa Borges. A João Ribas está perguntando se tem site de apoio para o seu trabalho. Vamos falar disso também, das redes sociais, nesse último bloco. Tinha uma pergunta aqui, a Valdeci Santos. Como fazer que as pessoas tenham interesse pela política? Como fazer para o jovem? Existe uma receita, Ana Júlia, se interessar em política? Olha, eu acho que uma receita em si não existe. E acredito que isso é envolvido muito ao individual de cada um, né? Ao que é a vivência de cada um. Então, são dois trabalhos. Um é o trabalho coletivo, massivo e amplo que a gente tem que fazer, né? De politizar as pessoas, de desmistificar esse monstro que colocaram na política e de combater o discurso da antipolítica sem medo. A gente não tem que ter medo de debater esse discurso. Não tenho medo de colocar que estou aqui, sim, colocando meu nome à disposição para concorrer a um cargo político e que no momento que fizer isso, estou sim sendo uma figura política. Estou sim sendo uma política. A gente tem que assumir esses papéis. Tem que assumir. E a sinceridade e não ter medo de falar, não ter medo de assumir nossas posições, atrai o que está em dúvida, atrai o que está em cima, atrai o que está no discurso da antipolítica. Conseguir fazer as pessoas entenderem que tudo e todos e qualquer coisa que aconteça está intimamente ligado com a política. Seja ela partidária, seja ela institucional, seja ela governamental. Então, como seduzir as pessoas para se envolverem mais, né? É fazer elas entenderem que a vida delas inteira está conectada a isso. A gente não vai conseguir trazer todo mundo para dentro dos partidos, todo mundo para dentro das instituições e etc. E nem podemos. Mas a gente tem que fazer as pessoas terem a sensibilidade de estarem mais conectadas à política. Tem que mostrar para elas o quanto é importante, o quanto mexe na vida delas, elas estarem sensíveis a essas pautas. Acho que esse é o grande desafio. A resposta concreta de como superar ele, eu não sei, eu estou tentando aprender todos os dias. A cada novo jovem que eu conheço, a cada pessoa que é minha amiga, que eu discuto, que eu encontro na rua, eu tento uma maneira de trazer ela também. Então, acho que ainda temos que aprender, né, de forma coletiva. Acho que já fizemos muito, já incorporamos muito, já debatemos assuntos, as redes sociais ajudam nisso, todo mundo, por mais que goste ou não, está todo mundo a todo momento falando sobre política, conhece alguém, ou viu um post, viu um meme, alguma coisa, isso já ajuda, né? Então, acho que é um pouco disso, da gente conseguir sentar e conversar com as pessoas. E tem uma outra coisa que eu já ia me esquecer, que é muito importante, a gente conseguir ouvir as pessoas sem necessariamente sair criticando elas e gritando porque não gostamos da opinião delas. Não é o nosso campo que faz isso. O nosso campo é um campo de solidariedade, de fraternidade, de irmandade, de entender a limitação e os problemas do outro, de entender os erros do outro. Então, quando chega uma pessoa para mim e fala, votei no Bolsonaro, não posso gritar com essa pessoa, não posso xingar essa pessoa. Conversa com ela, tenta entender por quê. Talvez nisso você consiga trazer essa pessoa para um campo mais popular, para um campo democrático. Ou às vezes você não consegue naquele momento, mas você coloca uma pulguinha atrás da orelha, sabe? E aquilo desperta depois. Porque acredito que uma coisa é as pessoas terem consciência política, uma coisa é elas debaterem, outra coisa é elas terem consciência de classe, outra coisa é elas conseguirem se enxergar no mundo aonde de fato é o lugar delas, se reconhecerem enquanto trabalhadoras, né? E isso a gente vai conseguir
é no cotidiano, é na vida da pessoa, é o que move ela. É quando ela perde o auxílio-refeição, ou quando ela perde o auxílio do vale-transporte, quando ela perde algum direito. Às vezes, beleza, perdeu a previdência, às vezes a pessoa não se tocou. Mas quando ela perder o auxílio-refeição, às vezes ela se toca. E você conversa com ela de uma maneira amigável, é o pulo para aquela pessoa. Muito bom, Ana Júlia Ribeiro. Eu queria te fazer 2 questões agora para a gente fechar esse papo maravilhoso aqui, que eu tenho a oportunidade de ter com você. Eu queria saber, redes sociais. As pessoas estão querendo saber onde te encontrar, como fazer para conhecer melhor o seu trabalho. Você é uma pessoa que estuda muito, agora com essa pandemia vai ter de fazer uma coisa diferente, enfim, as pessoas vão estudar, fazer o home office e tal, o ensino à distância para seguir. Eu quero a outra pergunta sobre o coronavírus, mas essa é sobre redes sociais. Você tem um Facebook que eu acompanho aqui e tem lá os seus seguidores. Que mais as pessoas querem estar mais perto de você? Você tem algum planejamento nesse sentido? Eu queria dizer também que a esquerda não gosta muito das redes, né? Deixou para a direita tudo ocupar esse lugar com fake news. A gente, eu me incluo também no segmento progressista. Acho que a gente precisa ocupar esse espaço também, que é o espaço digital. Como é que você vê isso? Sim, concordo completamente com você e faço essa crítica para mim, inclusive, porque não sou a pessoa que melhor ocupa as redes sociais. Enfim, eu passei também por um período, logo depois de 2016, que eu quis me afastar. Foi agressivo, né? E eu acho que eu ainda não me recuperei totalmente disso, mas eu estou me esforçando. Então, por enquanto, eu tenho lá o meu perfil, né? O meu Facebook é Ana Júlia Ribeiro. Pode mandar solicitação, aceito todo mundo. Seu perfil é público? É público, meu perfil pessoal, mas é público. Eu vou abrir. Isso. E tô tendo também o meu Instagram, que é por onde eu converso mais com as pessoas, e também às vezes é mais legal, né? Tipo, mais interativo. Esse aqui é o Facebook da Ana Júlia. Isso. Ana Júlia, aqui ela está dizendo, eu acredito no SUS. O que é isso aqui? É um machucado? Não, isso aqui é uma fantasia. Não, é do carnaval. Essa foto era do carnaval. Da purpurina. Esse conde, eu vou te contar, viu? Aí eu vou procurar o Instagram também, enquanto você vai falando aí. Beleza, então. Daí, também estou aí no Instagram, né? Tentando usar mais. Pretendo começar, quem sabe, um canal no YouTube. Estamos estudando, né? A gente também está pensando em iniciar um podcast sobre ocupar a política. Então, um projeto mais coletivo, com outras pessoas. Como é que você está no Instagram? Como é que é najulia.ribeiro. Tá. Fala então pra gente. Najulia.ribeiro. Já achei você aqui. Vou seguir você e deixa eu colocar você na nossa live. Najulia Ribeiro. É você aqui, né? Tá diferente. Sou eu. Tá diferente. Aí o link, inclusive, o link tá, inclusive, é da nossa live de agora, né? Que legal, tá aqui. Estamos tentando dar uma movimentada a mais. Você faz lives? Você tem esse hábito? Acho que ainda não, né? Não tenho ainda, sabe? Eu sou um pouco tímida, não parece, mas eu sou muito tímida. Mas eu quero começar. E até tá sendo bom essa experiência que tá me incentivando a começar. Assim, tô gostando. Então, não, mas eu quero começar. Se eu servir para alguma coisa... Vai dar certo. Desculpa, a gente está com um pequeno delay, por isso que às vezes eu falo em cima, você fala em cima e tal, mas não tem problema. Ana Júlia Ribeiro, me diga agora, enfim, a gente está num momento dramático, acho que é o momento mais terrível da história brasileira, a gente viu o que aconteceu na Itália, a gente nem falou muito de coronavírus aqui durante o nosso papo, porque eu acho que as pessoas estão falando tanto sobre isso, e aqui a gente, enfim, tentou construir uma pauta um pouco diferente, mas agora... É preciso que a gente, enfim, desvele também esse fato que aflige muitos brasileiros. O que você diria para as pessoas que vão ter de ficar em quarentena? Daqui a pouco essa quarentena acho que vai se acentuar. A gente tem problemas gravíssimos, né? Ao mesmo tempo temos o SUS, que pode ajudar muito. Eu vi a confirmação dos médicos cubanos que eles realmente vão voltar para o Brasil para ajudar nesse atendimento. Foi uma espécie de meia-culpa, volta atrás desse governo horroroso que a gente tem.
mas é uma situação muito delicada, é difícil da gente compreender a gravidade dessa situação, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa pandemia, sobre a quarentena e sobre a possibilidade de retomar a normalidade na sequência dos trabalhos aí no Brasil. Claro, eu acho assim que é uma situação muito delicada, né? E que a gente está aí meio que sem saber o que fazer, mas é importante a gente tratar com muita responsabilidade. Então, quem tiver a oportunidade de ficar em casa, fique em casa. Quem tiver a oportunidade, né, de fazer um trabalho à distância, faça. Se puder evitar os lugares, né, evite. Mas também tem que ser com responsabilidade, né? Não vamos lá no mercado comprar todos os papéis higiênicos do mercado, pelo amor de Deus, porque é importante a gente entender que as nossas ações agora, elas têm que sim ser solidárias, né? Então, tem que saber que tem que ter um produto para o outro também, tem que saber que tem que estar preocupado com o outro. Então, não é só, beleza, eu estou parando, eu posso, mas é a pessoa que trabalha comigo, ou às vezes a pessoa que trabalha para mim, tem que pensar nessa galera também. Então, acho que é um momento que, claro, um momento difícil, trágico, triste. A gente está aí com mais de 500 casos no Brasil, hoje fomos para a 7ª morte já, então temos que tomar cuidado para não ficar como a situação da Itália, mas acredito que existe algum saldo, pode vir a existir algum saldo positivo nisso. Se a gente trabalhar bem e trabalhar se preocupando com o outro, a gente pode sair com um sentimento de solidariedade muito maior, né? E para além de todos os cuidados que a gente tem que tomar, né, lavar a mão, álcool gel, evitar abraçar, beijar a pessoa, ter um cuidado maior com as pessoas de grupo de risco, a gente tem que conseguir ver para onde isso pode nos levar. Acho que a questão da pandemia agora mostra para a gente que o sistema privado não é o suficiente para lidar com as calamidades da humanidade, né? Então, é um momento de a gente defender o SUS, é um momento de a gente trabalhar para as pessoas que não têm condições, para os pobres, para os trabalhadores. O que vai ser a saída deles? Vai ser o SUS, né? É o SUS que é a saída deles. E até mesmo ver, por exemplo, a questão do coronavírus que está paralisando as escolas, qual é o impacto da falta da escola pública na vida da população brasileira? Porque para muitos estudantes, estar na escola é sim aprender, é um momento importante, mas é a refeição do dia, né? Principalmente para os estudantes aí, do ensino básico e do ensino integral, é o que você vai comer no dia. Muitas vezes é a única refeição decente. Então, a questão do coronavírus também traz um debate para a gente dos serviços públicos, da valorização dos serviços públicos, porque a gente está vendo que sem eles a gente entra em colapso, né? O sistema privado não é o suficiente para lidar com todos os nossos problemas. Então, resumindo, o que eu deixaria para as pessoas tomem cuidado, as medidas que puderem tomar de proteção, por favor, assuma elas, tomem elas com responsabilidade, pense no outro. Solidariedade é muito importante nesse momento e acho que a gente tem que debater com todo mundo que a gente conhece o quão importante é o sistema público, o quão importante são os serviços públicos, porque eles são os únicos que vão nos dar uma resposta agora, nesse momento. Ana Júlia Ribeiro, pré-candidata a vereadora na cidade de Curitiba, graduanda em Filosofia na Universidade Federal do Paraná, em Direito na PUC do Paraná e também trabalha no Instituto Declatra, a classe trabalhadora. E eu estou muito feliz de ter conversado com você, uma potência, você é uma das lideranças, representa a mulher nesse momento de maneira muito forte, teu futuro... o teu futuro é teu presente. Você é impressionante, tua análise é muito... Obrigada. Vamos conversar. Obrigada. Quero tomara que depois dessa live você, enfim, venha. Pode ser, eu posso ajudar você, enfim, a gente pode estar junto. Por favor, eu quero ajudar todo mundo que puder ajudar, por favor, venha. Quanto mais pessoas, melhor. Exatamente. Para você aparecer, fazer o seu perfil no Twitter, tá lá, as pessoas vão querer te ouvir, a sua opinião, a sua visão é importante nesse momento para a gente sair também dessa caixinha, né? Porque a cobertura de todos os setores da imprensa brasileira, ela está um pouco mal acostumada. Mesmo o jornalismo progressista tem muitos vícios, então você oxigena tudo isso. Eu quero te agradecer imensamente, agradecer o público que acompanhou aqui esse papo com a Ana Júlia Ribeiro
E, querida, até a próxima, porque logo, logo eu espero conversar com você mais uma vez. Obrigado, viu? Obrigada. Valeu, gente. Obrigada, eu que agradeço, viu? Tchau, tchau para todo mundo aí. Valeu, tchau.